Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Eu quero ler o capítulo 5, eu vou ler apenas um verso para o que o Senhor quer nos falar hoje. Diz assim: se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Essa parte do Evangelho de Mateus eu quero contextualizar, é logo depois do Sermão do Monte, a qual o Senhor traz alguns ensinos, e na minha Bíblia, por exemplo, está escrito o título dela, Ensinos sobre a Vingança. Ele começa falando: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E essa é uma tendência bastante humana, o toma lá, da cá, devolver aquilo que nos foi ofertado por outra pessoa. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma outra visão. Irmãos, e eu olho para alguns versículos da Bíblia, eles falam extremamente comigo, porque eu olho para o mundo assim, e eu não sei vocês, mas eu já não me percebo mais aqui, sabe? Eu tô igual Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. E é difícil, às vezes, a gente amar quem não quer ser amado, não é verdade? Eu quero repetir isso: é muito difícil a gente amar quem não quer ser amado, porque esse versículo fala justamente disso. Jesus usava as parábolas, as metáforas, para explicar, mostrando através de realidades dos dias a dias. Em algumas versões bíblicas, esse versículo que eu li, ele fala assim: se algum soldado forçar você a carregar uma mala ou uma mochila, e nas versões originais trazem 1 quilômetro, mas 1 milha, na verdade, ela tem quase 1,5 quilômetro, 1,478 para ser mais exato. Ele está falando de uma vergonha que o povo judeu, inclusive nós vemos ali a revolta de Judas, Macabeus e outros, estavam sempre prontos à insurreição, ou seja, para tomar as coisas à força, devolver aquilo que os soldados romanos, que eram de outro país, estavam colocando sobre eles, que era um jugo de humilhação e vergonha. Andar forçado era uma humilhação e vergonha. Jesus traz uma nova realidade. Ele está falando para nós assim: se você andar 1 quilômetro, se ele te forçar a andar 1 quilômetro, ande 2, ou seja, dê mais do que ele está te pedindo. Dê mais do que ele está te pedindo. Por quê, irmãos? Isso aqui fala muito do que está acontecendo conosco no deserto. Talvez você esteja agora caminhando sozinho sem perceber. Por quê? Durante um determinado momento, talvez você caminhou com um filho que não estivesse na mesma visão com você, ou talvez um pai e uma mãe que pensasse diferente, super protetor, não te deixasse cumprir o propósito, um pai e uma mãe que te sufocasse, talvez um cônjuge que foi embora porque em determinado momento, e aconteceu isso porque houve um rompimento. Se houve um rompimento, houve um desacordo, e você foi obrigado às vezes até caminhar 1 milha, mas o Senhor está falando: caminhe 2. E como que nós caminhamos secundários? É justamente em oração. Isso fala muito da intercessão, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando nós chegamos a Jesus, eu sempre falo isso, nós chegamos com algum problema, e normalmente um problema ligado à família, um problema totalmente ligado a pessoas que nós amamos, uma inconformidade com algo que parece não estar certo para nós, mas que o outro lado não consegue enxergar. Então você foi obrigado a caminhar um pouco, e de repente você foi obrigado a caminhar 2, porque a primeira milha, Jesus fala assim: caminhe 1 milha se você for obrigado a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Isso não quer dizer que a segunda milha ele vai caminhar com você. Só está dizendo para você caminhar mais uma, para você continuar e não parar. Quando o Senhor Jesus começa em Marcos, ali capítulo 1, pregando o Evangelho do Reino, a primeira coisa que ele faz: arrependam-se e creiam nas boas novas.
Arrepender-se, meus irmãos, não é só uma questão comportamental, é voltar os olhos para algo que está sendo feito muito maior do que pensamos. E crer nas boas novas é crer numa boa notícia, é crer numa promessa. Então nós vamos a uma igreja, nós vamos a um canal do YouTube, nós vamos a algum lugar em busca de uma palavra que nos traga esperança para aquilo que nós estamos sofrendo. E você foi ao lugar certo, irmão. Você foi ao lugar certo, minha irmã. Isso, na verdade, deveria ter sido o centro, porque se Jesus é a pedra angular, ele é o princípio de tudo que nós construímos. E também será o final. Mas nós devemos aprender que ele será que ele será o caminho traçado também para que tudo vá bem. O caminho traçado, esse caminho traçado, tudo isso que aconteceu tem um propósito. Qual? Conhecer Jesus, que é o caminho que nos leva ao céu. Ele foi o único que veio do céu e foi para lá, irmãos. Então, tudo que nos acontece tem um propósito único, um chamamento, algo vindo da parte do Senhor para que nós possamos destrinchar. Eu quero ler com vocês um versículo que fala muito com o meu coração. Aliás, são 3 versículos que Paulo fala sobre a marcha triunfal. Ele fala assim, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele fala: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfamente. Eu quero que você repita isso consigo mesmo. Nos conduz triunfantemente. Triunfantemente. Em triunfo, irmãos. Cristo nos conduz em vitória. Agora, por nosso intermédio, ou seja, nós, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. O Paulo também, como Jesus, usava metáforas e analogias, e aqui ele está usando a analogia também do exército, também dos soldados romanos. Os soldados romanos, muitas vezes, quando eles iam acalmar ou então até mesmo abafar uma insurreição, ou seja, um motim, alguma revolta que ali estava acontecendo, ou então saíam para a guerra, quando eles voltavam, os sacerdotes, até mesmo os judeus e os romanos das várias religiões deles, vinham na frente do exército, vinham os sacerdotes, numa marcha triunfal, os sacerdotes com incensos na mão, os soldados enfileirados logo atrás comemorando, e os que foram presos por aqueles diversos motivos atrás. E o que quer dizer isso, Alisson? Justamente o que Paulo fala, porque para cada um daqueles o aroma era diferente. O aroma para os soldados dos incensos dos sacerdotes, para os soldados romanos, era de vitória. Mas para as pessoas que tinham sido capturadas, e ali elas teriam 2 caminhos: ou se tornariam escravos, ou se tornariam gladiadores. Eu quero repetir: ou se tornariam escravos, ou se tornariam gladiadores. Tinha o cheiro de morte, aquele incenso. Era como se eles tivessem que lutar com os leões. A saída era lutar com os leões na arena, ou se tornar escravo de alguém, trabalhar a vida inteira como escravo. Um destino triste. Mas a verdade é que nós, em Cristo, a igreja, ela avança. Jesus fala para Pedro em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a palavra igreja, ela significa justamente chamados para fora, chamados a uma missão, chamados a resgatar aqueles que estão perdidos. Agora a verdade é que os perdidos, meus irmãos, eles não entendem, então eles não querem caminhar, não vão querer. E aí nos forçam a caminhar uma segunda milha. Só que tem um detalhe: quando nós caminhamos a segunda milha, na crença no nosso general todo-poderoso Jesus Cristo de Nazaré, o que acontece? Acontece de uma forma simples, irmãos. Acontece de uma forma simples. Ou eles se tornam escravos de vez e se rebelam, ou até mesmo escravos de Cristo, ou se tornam também guerreiros e verdadeiros gladiadores. Em Ezequiel 37, a palavra fala que a mão do Senhor levou Ezequiel até um lugar, um vale de ossos secos. Mas no final fala que aquele vale de ossos secos, depois de Ezequiel profetizar, se tornou um grande exército, um grande e poderoso exército.
Percebe o que Deus está querendo dizer aqui? Eu quero ler com vocês, meus irmãos, mais um versículo, porque isso se trata justamente da nossa caminhada. Ô irmão Asma, mas por que eu fui escolhido na minha casa? Irmão, você foi o primeiro escolhido a aprender a amar. O amor é o caminho. Eu quero repetir isso. O amor é o caminho para a vitória. O amor é o que nos conduz em triunfo. Olha, Jesus aqui ele fala assim, olho por olho, dente por dente. A primeira coisa que ele fala assim, é que nós não se oponhamos ao perverso. Ou seja, se alguém dá um tapa na cara, você não devolve, oferece a outra face. Se você for processado no tribunal e tomarem a sua roupa, deixa que também levem a capa. Ele fala assim, deem a quem pedir e não voltem as costas a quem pedir. Por quê? Olha só, eu sempre me pergunto por algumas passagens da Bíblia, que aí uma que fala muito comigo é justamente isso, porque o Senhor Jesus, em diversas passagens, ele fala para os discípulos dele que os discípulos seriam conhecidos pelo amor, e o amor na prática. Agora, e depois de falar isso, ele fala assim, se vocês querem ser o meu discípulo, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. E negar a si mesmo, meus irmãos, é justamente amar o que é difícil de ser amado. É ali que nós aprendemos a verdadeira essência do amor. Se nós olharmos para a vida de Jesus, meus irmãos, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E dali vem a grande questão de olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o que ele fez. No final não tinha ninguém com ele, era só ele. Agora, o próprio Paulo se entregou em oferta. Ele fala que em várias passagens, se eu não me engano, Filipenses 2,19, fala que ele se entregou como uma oferta ilibada ao Senhor, a vida dele. Ele entregou a vida dele para salvar muitos. Era para a salvação, para que a salvação transbordasse a vida dele, porque a salvação só vem do Senhor. A salvação ela transborda através de nós, através da nossa alegria, através da missão. O Senhor nos enche de força e nos encoraja a fazer aquilo que realmente deve ter ser feito. Se você olhar para o lado hoje, meus irmãos, está tudo muito esquisito. As pessoas nem cumprimentam umas às outras. O amor, ele tem entrado em extinção. E não é de nós estranharmos isso. Afinal, na verdade, a palavra fala isso, não é? Mas nós não, nós fomos chamados para marchar como igreja triunfal e levar esse aroma de Cristo enquanto nós oramos, enquanto nós intercedemos e profetizamos sobre os vales de ossos secos que encontramos por aí, inclusive os das nossas famílias e os que nós amamos, e resgatar os perdidos, os muitos que tem por aí. Olha o que está escrito. Antes quero fazer um comentário. Comecei com negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu sempre me perguntei sobre isso, porque muitas pessoas falavam para mim que nós não deveríamos participar, que a salvação de uma pessoa, a cruz de uma pessoa, não deveria ser a respeito nosso, e eu não concordo com isso. Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 6, levem os fardos um dos outros, e assim estarão obedecendo a lei de Cristo. É o que Paulo fala, o apóstolo Paulo, aquele maluco, meu irmão, que descia o chicote em todo mundo e teve um encontro com a maravilhosa luz. Mas eu vou chegar agora ao versículo. Por que eu não acredito nisso? Tá aqui, em Lucas capítulo 23, versículo, meu irmão, 26, diz assim: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la até Jesus. Agarraram soldados, nós estamos falando de exército. Os soldados os agarraram e pegaram e colocaram aquela cruz nele. Era a cruz de Jesus, agora era a cruz do nosso Deus, que na verdade era a nossa cruz. Era a cruz de Barrabás, que na etimologia do nome significa filho de Deus. Era a minha cruz e a sua cruz. Agora Jesus não era poderoso, ou não é poderoso, ou não seria poderoso, ou não será poderoso para carregar aquela cruz durante todo o tempo sem cair? Por quê? Mostrar fraqueza. Por quê? Vocês não se perguntam? Eu sempre me pergunto, sabe, sobre as coisas. É simplesmente para deixar uma lição para nós, irmãos. Porque, vezes ou outra, logicamente, nós não podemos carregar a cruz que a pessoa tem para ela o tempo inteiro. É a cruz dela que faz
que fortalece ela. E o inimigo, ele tenta a todo tempo nos fazer negar a nossa cruz. Eu quero repetir isso. O alvo do inimigo é que nós neguemos a nossa cruz. Assim, nós não pareceremos com Jesus. Eu vou repetir isso mais uma vez para que entre em teu coração. No céu, meus irmãos, a porta do céu está aberta. E lá entrarão pessoas parecidas com Jesus. Toda vez que nós carregamos a nossa cruz, nós nos parecemos com o Mestre. Essa é a missão. Caminhar mais uma milha. Caminhar mais uma milha. Caminhar mais uma milha. E às vezes nós nos vemos como obrigados, cansados nesse deserto, porque a pessoa que nós temos orado, nós estamos vendo ela no bem bom e nós começamos a, com isso machuca. De repente nós percebemos, é festa de final de ano agora, que ela está festejando talvez uma formatura, lugares que você queria estar com aquela pessoa e não pode estar por causa de uma briga, de uma falta de perdão, de uma ofensa a qual Satanás entrou e trabalhou no coração das duas pessoas, e você se vê numa situação de orar e a pessoa está divertindo. Isso dói, isso machuca, e o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo que se passa e em tudo Ele tem propósito, irmãos. A verdade é que quem foi escolhido para atravessar o deserto primeiro é você. Mas é através das pegadas que você vai deixando, que Deus vai conduzir outras pessoas por meio desse deserto. Eu sei que às vezes os ventos, eles apagam os rastros e as trilhas. Mas não dê atenção aos ventos. Agarre a tua cruz, não deixe que o inimigo negue a tua cruz. Mesmo que você se sinta obrigado por Deus, meu irmão, é ela que vai salvar você e toda a tua família. É ela, é a mesma cruz de Jesus. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu quero terminar aqui porque no final disso, Jesus fala assim, portanto, eu quero ler o versículo 47, ele fala assim, se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Nós fomos chamados, meus irmãos, até a mente ser parecido com Jesus. Essa é a finalidade do Evangelho. Para isso ele morreu, para que fosse, no final do tempo, Joel diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne, não somente os crentes ou os descrentes, mas os ímpios, gentios ou de uma nação ou outra. A palavra fala sobre toda a carne, todos experimentarão, a presença do doce Espírito Santo, mas nós temos a capacidade e a bondade de Deus de ter sido escolhidos para, experimentar a dádiva que vem do céu, que é a dádiva do Espírito Santo. Agora, quando nós nos dispomos a caminhar mais uma milha, é esse Espírito que nos fortalece. E esse Espírito, ele tem como base uma única fidelidade, fazer Jesus Cristo, tudo em todos. Colossenses 3 hoje, seja Jesus Cristo, tudo em todos, tudo em todos. Olha para o teu lado, olha para a tua família, fecha os teus olhos agora, imagina a tua família, imagina a pessoa que foi embora, imagina essa pessoa que você ama tanto, parecida com Jesus. Imagina, tudo é possível ao que crê. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos. Não negue a sua cruz. Não negue a sua cruz. Anda mais uma milha. Que Deus abençoe. Eu sei que você está cansado e Deus sabe também. Ele te fortalecerá. Anda mais uma milha, não negue sua cruz. Que Deus abençoe. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.